Paisaje de Memorias desde Tunja, Colombia, entre cosas saberes, de Manuel Ferreira, Lima. Manuel tiene un doctorado en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Brasilia. Completó una maestría en Antropología Social de la Universidad de Brasilia y es especialista en Antropología Social por la Universidad Federal de Goiás. Tiene experiencia en antropología con énfasis en patrimonio cultural, memoria social, cultural, material y etnología indígena, trabajando principalmente en los siguientes temas: patrimonio cultural, ciudad, memoria colectiva, identidad social. Damos la bienvenida. La intervención de Manuel se va a ir mostrando en la pantalla para que por favor ustedes la vayan siguiendo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Com a mirada distanciada, pido permisso para entrar em suas histórias, em lá deste país hermano sul-americano, aqui ao lado oriental das cordilheiras andinas, e cujo primeiro paisagem de minha memória é o vuelo majestuoso do cóndor, símbolo nacional presente em la bandeira da Colômbia. Desculpe a minha incapacidade de falar espanhol. Quando jovem, no Brasil, minha formação escolar esteve atravessada por uma orientação colonialista. Se dava prioridade ao inglês de Disney World e se minimizava a língua maestra da América do Sul. Felizmente, esta situação cambiou de maneira drástica. Hoje em dia, o espanhol se ensina como uma segunda língua em nossas escolas. Por tal motivo, me esforçarei a ler em portunhol o que escrevi. Do mesmo modo, o texto, hoje traduzido ao espanhol, em uma atitude de respeito e como modo de facilitar nossa comunicação. Por comodidade de vocês, o texto será projetado. Graças. Antes de apresentar algumas notas sobre o que he venido trabalhando respeito ao patrimônio e as memórias, desde a perspectiva da antropologia, e algumas paisagens de memórias do claustro de San Agustín, em Tunja, quisiera expressar minha satisfação de estar aqui. Agradeço a invitação do Banco da República, de la mano de meu amigo interlocutor profissional, Dr. Fernando Barona, assim como o invaluável apoio de Sandra Concho Rodó, que junto a todos os funcionários do Banco da República, com quem tive contato, estiveram muito atentos em organizar a logística que me permitiu vir à Colômbia e aprender com vocês. Expresso meus mais sinceros agradecimentos. Em los últimos anos, he estado pensando sobre patrimônio cultural, as memórias e os museus, assim em sua dimensão acadêmica, através de classes, orientação de estudantes, coordenação de investigações e atuando em la rede de antropólogos de la Associação Brasileira de Antropologia, ou também através de atividades acadêmicas extramuros, como consultorias, talheres de educação patrimonial e elaboração de dossiê sobre o tema do patrimônio imaterial. Desde a perspectiva do lugar de enunciação do saber prática do antropólogo ou antropóloga, produz algumas reflexões sobre a interação e fricção do conceito antropológico de cultura e patrimônio cultural. Os anos de experiência profissional em tema me animaram a buscar um diálogo entre o repertório teórico, conceito, e a prática técnica da antropologia.
Em países como o Brasil e outros da América Latina, además de África, as temáticas de la raça, de la etnia, o gênero, a violência e a subalternidade exaltam o passado de conceitos e práticas colonialistas. Em ação, e a ação do antropólogo, certamente, não se esquivar, é o enfrentamento com questões políticas diretamente relacionadas com os direitos humanos e a justiça social e a democracia. Com o patrimônio, não pode ser diferente. Dito isto, expondré a conexão entre os temas das materialidades, saber, prática, memória, paisagem e patrimônio. Reto que me planteia o Dr. Barona e entendo que a invitação como uma experiência fenomenológica do antropólogo que narra desde um lugar de memória de Brasil, Colômbia, Tunja, inspirado em las potencialidades de uma epistemologia do Sul, descrita por Boaventura de Souza Santos. Seguirei 3 movimentos analíticos. O primeiro consiste em apresentar um breve esboço histórico da noção de patrimônio cultural, desde a perspectiva de uma macro escala das políticas internacionais. O segundo movimento situa conceitualmente a noção de cultura material, artefatos, objeto e coisa, na perspectiva da noção da cultura antropológica. Finalmente, o terceiro movimento expõe a conexão entre o patrimônio cultural, as materialidades, a intangibilidade, as memórias, a paisagem e a cidadania patrimonial desta região da Colômbia. A valorização das antiguidades nacionais e Van Rero como a noção de tombeamento, ou seja, proteção física, preservação por meios jurídicos, especialmente da Revolução Francesa. Mais tarde, em 1830, em França, se criou a inspeção de monumentos históricos, polindo assim a noção de valor nacional. Em Inglaterra, este movimento se visualiza a partir da criação da Lei de Proteção de Monumentos Antigos. Assim, se estabelece uma hoja de ruta de políticas para a preservação do patrimônio mundial, como metonímias de coletividades, memórias nacionais e, portanto, de caráter universal. A Carta de Atenas abriu essa discussão a uma dimensão transnacional. A partir da Constituição das Nações Unidas, em 1945, se elaborou outros vários documentos de legislação internacional que têm o objetivo de promover a proteção do patrimônio cultural e que eram movidos por um contexto da Segunda Guerra Mundial. A esses documentos seguiram a Carta de Veneza, a Convenção de Paris, a Carta de Nara, a Carta de Brasília, a Carta de Fortaleza, a Carta de Cartagena de Índias, aqui em Colômbia, entre outros documentos internacionais. A equivalência dada entre a ideia de patrimônio e propriedade, como a noção de patrimônio e preservação, inspira as narrativas nacionais a apropriar-se das categorias do patrimônio como um forte chamado identitário. Dali passamos do caráter individual da possessão do patrimônio, a ideia de coletividade, de memórias nacionais reconhecidas e protegidas pela ONU. Por lo tanto, a identidade do indivíduo se alinha com a identidade da coletividade, ainda isto significa ambiguidades e conflitos de tinte ideológico. Quando o patrimônio e a nação se equiparam, estas estão diretamente relacionadas com os estudos de representação sociais de um grupo, uma região
ou nação. Com a firma da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial, adotada em Paris em 2003, a cara patrimonial relacionada com saberes e práticas, mas a lá da perspectiva, às vezes, reducionista do patrimônio material, vindo a ampliar e qualificar o poder analítico e político do patrimônio cultural, situando-lo, agora, em plural e de um modo mais inclusivo. Como recorda Le Rogohan, detrás do artefato há o pensamento que escorre pelas mãos. Segundo movimento. Agora realizo um acercamento antropológico ao tema do patrimônio, relacionado com as expressões de saberes e práticas dos grupos sociais e étnicos a partir do conceito de cultura. Tema central para a antropologia e seus contextos com os temas da memória e paisagem. A fins do século XIX, a antropologia classificou a cultura material em busca de tipologias probatórias que organizassem as diferenças e similitudes culturais em escalas evolutivas, tomadas em conta a matéria-prima, a técnica, a função, os modos de produção e usos de artefatos, favorecendo estándares que atribuíram à disciplina uma lógica paradigmática que lhe daria o status de ciência. Afortunadamente, o relativismo cultural fomentou uma postura teórica mais crítica e apontava a la falsa dicotomia entre o material e imaterial, destacando a importância das coisas e seu lugar ao mundo. Por exemplo, em 1922, o texto de Malinowski sobre as canoas dos trombiandeses já assinalava a relevância da imersão etnográfica profunda do antropólogo em outros mundos. Seu texto se centra em la dissolução da dicotomia material e imaterial, fazendo uso dos recursos comparativos de distintas realidades culturais e la búsqueda de uma fusão de horizontes, sinalada posteriormente pela antropologia interpretativa como Geertz, e que hoje se há denominada, talvez, interculturalidades. Malinowski logo escreveu que um barco, ou seja, feito de corteza ou madeira, hierro ou acerro, vivia da vida de seus navegantes e para lá o marinheiro representava mais que uma simples peça de matéria moldeada. Para o nativo, não menos que para o marinheiro branco, o barco estaria envolto em uma esfera construída sobre tradições e experiências personais. É um objeto de culto e admiração, um ser vivo que tem personalidade própria. Ligado ao movimento teórico de padrões classificatórios de la cultura, através dos artefatos, estão as práticas de formação de coleções científicas e suas implicações em la subordinação e limpeza de vários segmentos sociais de las histórias e de la nação e de la civilização. E nesse contexto que a constituição dos museus e as exibições de las coleções reduzem a alteridade às exibições exóticas e narcisistas do Ocidente. Sin embargo, os museus são explorados como espaços para revelar a diversidade e como numa política contra o racismo e o fascismo, eu destaco aqui, agora, o que fizeram por Rivet e sua equipe ao organizar a exposição do Museu de Homem em Paris em um contexto de guerras mundiais, quando as diferenças culturais eram pretextos para políticas etnocidas. Por outra parte, com a mirada teórica de orientação marxista, a cultura material ganhou espaço na teoria da história. A análise do materialismo se associou a hechos.
a hechos concretos e medibles, como la define o materialismo histórico. É então que o campo minado de ambiguidades teóricas e práticas de representação e regimes de valores, a cultura material pautou a reflexão antropológica e suas interfaces disciplinares em tempos pioneiros. Em los últimos anos, os estudos sobre a cultura material se han retomado com certo vigor. A discussão sobre a noção de identidade, agora desde a perspectiva crítica da diferença, recoloca o discurso da diferença cultural não só para provocar cambio em contenidos e símbolos culturais. A diferença se hace necessária para poder realizar uma revisão radical da temporalidade social, em que as histórias emergentes podem ser descritas como pensou Baba. Temporalidades que se apresentam expostas, fragmentadas, imiscuídas em capas de narrativas, em fluxos informacionais, viabilizados por las redes tecnológicas que põem em permanência interação a personas, grupos sociais e étnicos. Portanto, culturas diferenciadas que produzem movimento de valorização da memória social e étnica. Nesse sentido, a cultura material, edifícios, objetos, coleções, artefatos e documentos, é referente propulsor de narrativas para contar histórias, reajustar tempos e espaços. Tal como las churingas de las Aranda, que ao ser sagrado estão assimilando a adoração e se apresentam como testemunha palpável do período mítico, como pensou Claude Lévi-Strauss. Como aponta Baba, a produção de relatos emergentes, referenciados em museus, coleções e artefatos, ganham espaço em lineamentos de políticas públicas internacionais, sociais ao temas do patrimônio cultural, em suas dimensões material e imaterial. Desta forma, as coleções historicamente custodiadas em las reservas técnicas de los museus han sido objeto de reflexão de lo que se denominado museologia social, colaborativa ou compartida. Dentro desse marco conceptual e de políticas públicas, as sociedades indígenas e afro-americanas adquirem novo e cada vez mais consequente protagonismo. Estas coletividades passam a intervir nos processos museológicos, antropológicos, a partir de suas memórias e se concentram nos objetos e os utilizam como pretextos. E, ao mesmo modo, han provocado uma revisão dos protocolos museológicos, direcionando-os a uma museologia compartida, e a antropologia ha promovido uma mirada de coleções aspirando à la interculturalidade e ao que denominamos cidadania patrimonial. Em antropologia, o debate epistemológico sobre os objetos cobrou a força com a publicação de Apadurai, Koptoff, que quiseram relacionar os objetos com as biografias, circularidades, cadenas de valor que têm na vida social. Johannes Fabius, um antropólogo polaco, escreveu que desde os efeitos e caminhos epistemológicos da associação entre poética e política para a escritura antropológica, os estudos da cultura material, a antropologia ha jogado um papel crucial em la reorientação que esta disciplina ha venido assumindo. Isto ha implicado em movimento mais consciente para superar o positivismo analítico e as implicações etnopolíticas do trabalho científico. Frente à condena moral que sofreu como partícipe de uma empresa colonial imperial. O papel da cultura material e sua vinculação com os processos técnicos
estéticos e a dimensão étnica se reaviva, primeiro, desde um ponto de vista etnográfico-analítico, como é o surgimento das etnografias históricas, dos processos de recoleção e musealização. La anterior ha tenido implicação em la organização de um campo artístico-científico e da administração colonial. E segundo, desde lo étnico-moral, com efeito em las reflexões teóricas sobre os estatutos de distinção de coisas e objetos e ampliação de noções como sujeito, biografia e vida. É o objeto muito mais que um dado inerte em las reservas técnicas ou arquivados em nossas oficinas de estudo, passa a ter repercussões e protagonismos, assumindo assim um estatuto polifônico e hermenêutico, e de historicidades profundas e radical. Status que conecta ações e ideias sobre arquivos, aquisição, conservação, curadoria, propriedade, natureza, cultura, processos técnicos, agência, arte, ciência e atos de colecionar. Este marco perfila um campo de debates complexos, emaranhados e a menudo tensos, pois configura museus, coleções como zonas de contato ou museus em fricção que implicam relações, negociações e poder, configurando assim políticas de representação. Alfred Schell fez uma inversão teórica ao pensar os objetos a partir da arte. O autor considera os objetos artísticos como personas que adquirem um caráter relacional, que estão integrados em uma matriz social e que estão sujeitos a uma desviação de agência. Os objetos devem causar desplaçamentos. Latour, apoiado em sua noção de ator-rede, escreveu sobre a importância do intercâmbio em uma transcendência nos objetos que são acionados por la campos da linguagem, da prática e da vida social, escapando assim do domínio exclusivo da natureza, da sociedade ou do discurso. Tim Ingold preferiu a desconstrução da noção de objeto, argumentando a favor da noção de coisas e materiais. Segundo o autor, a concepção de fluxos e contrafluxos, de fuga e ruptura, de la dicotomia natureza-cultura, atravessando a concepção de materiais, aponta a uma antropologia do devenir, porque é o contrário da captura e da contenção, é dizer, em la descarga e la fuga que descobrimos vida das coisas. A tarefa de recontextualizar objetos etnográficos ganha amplitude quando investigados em lo que Fabian chama de antropologia dos sentidos. A antropologia dos objetos depura emoções, materializador que inscreve a materialidade num contexto conceitual de paisagem e as memórias, e que a contemporaneidade ha ampliado o alcance do sentido dos patrimônios culturais. Deste modo, as materialidades e os saberes associados, tangíveis e intangíveis, são expressão do fenômeno das culturas, coisas e oralidades, historicidades. Como recorda o antropólogo brasileiro Flávio Silveira, as marcas da paisagem estão imersas em um processo cognitivo vinculado a uma perspectiva estética que escala as sensibilidades e emoções humanas inerentes ao vitalismo criativo humano, que abarca a dimensão simbólica da experiência humana. Isso pode ser complementado pela arquiteta colombiana Glória Garcia. A paisagem é um composto em donde tem cabida o amplo rango de elementos heterogêneos, vivos, inertes, naturais e antrópicos, é mais dinâmico e, à la vez, vulneráveis que outros objetos
da identidade. Como a música, a arquitetura ou literatura. Por outro lado, sua variabilidade se incrementa devido à sua dependência da perspectiva humana, que é, à la vez, diversa e circunstancial. Como nos advertiu Marson Salles, a empresa antropológica se preocupa por interpretar a experiência histórica através de categorias culturais. É fundamental estar atento aos processos da reprodução cultural que um grupo social, regional ou local construi para manter cerca de si referenciais gerais individuais e que lhe confiram lugar em e para o mundo. Esses processos são constitutivos do conceito de hábitos, pensado por Bourdieu, quando hace referência como as estruturas do pensamento e, portanto, culturais, são atravessadas por fenômenos estruturantes do devenir. Os tempos e os espaços são linhas arquetípicas que formam o tecido das culturas e dos acontecimentos históricos. Se trata de processos constitutivos da identidade. Aí, relacionar-se às experiências históricas individuais e coletivas. Se produz convergência ou distensão, o presente é assim moldado por o passado. Portanto, por seu caráter dialético, las evocações das memórias rompem com o índice cronológico e sistemático dos acontecimentos, desclassificando o tempo, barrando-lo para fomentar um processo construtivo de identidades motivados por uma situação do presente e, ao mesmo tempo, projetando o futuro. Como os ritmos ondulantes de Bachelard, a memória está atrapada em ritmos que alternam latência e plena atividade, modulando-se em uma desordem cultural. Creio que é nesse contexto que se encarra o mantenimento e ocupação e restauração do claustro de Santo Agostinho. Assim, em uma antropologia do devenir, o presente patrimonial é atravessada por las hermenêuticas de coletivos étnicos, sociais e urbanos, em los que o passado é reatualizado pelas demandas do presente. Em conclusão, o que quero enfatizar é aquilo que permanece em suas dimensões materiais, arqueologia, monumentos, edifícios, objetos intangíveis, agências, performances, ritos, fiestas. Lo faz porque tem uma razão cultural para permanecer. Resgatar, restaurar, interpretar e, ao mesmo tempo, ser projetada para o futuro. Terceiro e último movimento. Imagino sobrevoando toda a Sudamérica com meu Cóndor, passando por Colômbia e particularmente por essa cidade de Tunja. Vejo a primeira paisagem de recordos retrocedidos no tempo, o complexo arqueológico de Santo Agostinho. Aterrizo cerca e veio através da lente dos documentos da Unesco que nas capas arqueológicas mais remotas se podem ver expressões humanas materializadas em lascas basálticas. Identificando coletivos rurais que subsistiam alimentando-os de frutos silvestres com uma profundidade temporal de 300 a 600 anos antes de Cristo. A cerâmica, entre outras coisas, indica que surgiu uma nova sociedade que cultivava maíz e vivia cerca dos principais rios em casas dispersas. Os enterros se realizavam em tumbas simples e o trabalho com ouro foi atestiguado por datação de radiocarbono. Ao redor do século I depois de Cristo, se diferiu câmbios culturais profundos. Foi a época do florescimento da arte monumental da chamada cultura agostiniana.
aumentaram as conexões com outras regiões, com a consequente evolução em toda a região das sociedades conhecidas como clássicas regionais. Aumentou também a densidade populacional. O país continuou cultivando e as pressões demográficas levaram à abertura de novas terras agrícolas. Houve uma consolidação social considerável. Se talaram cientos de estátuas de pedra em relevo complexo e de grande tamanho, as enormes plataformas monumentais, as terraças e montículos e a similitude da arquitetura com o tempo refletem um complexo sistema de crenças religiosas e mágicas. Esse período intermediário finalizou ao século VIII depois de Cristo. Novos pueblos, possivelmente da região amazônica, aparecem haver traído consigo novas práticas agrícolas, como é o cultivo da yuca. A construção de um novo tipo de vivenda e estilos cerâmicos que perduraram até a conquista espanhola. Finalmente, os últimos colonos da zona, identificados por os espanhóis como andaques, origem amazônicos, e halcones, sobreviveram até o século XVII. Pero não puderam resistir à pressão religiosa e comercial espanhola. A colonização de Santo Agostinho se iniciou em 1608 a 12 com a fundação de um centro de adoctrinamento religioso de pueblos indígenas. Terminou sendo ocupada por colonos espanhóis e mestiços, convertendo-se em um ponto de passo para as rotas hacia Popayán. Bom, todos conhecem, mas achei importante colocar. Pode passar. É incrível o Parque Arqueológico de Santo Agostinho, patrimônio da humanidade. Estou quase terminando. Meu vuelo segue a ruta que me encontra com a Confederação de las Músicas, um povo indígena ao altiplano central da Colômbia, que antigamente falava a língua Xifa e que formou a Confederação das Músicas. A origem do nome Tunja está ligada a um dos seus caciques do grupo indígena Hunza, que formava parte da Confederação Muisca. Tunja foi formada por los espanhóis em 1539. Comparto a descrição da investigação de Karl Langenberg, segundo a qual havia no século XVI, em altiplano e Puente-Boyacense, os campos acotados e as cidades que expandiram hacia o baluarte da beleza e riqueza que eram os territórios ocupados por las músicas. Uma sociedade que possuía um notável nível de complexidade política que fazia possível que todo o território houvera uma adequada gestão do meio ambiente, possibilitando à vez a satisfação de todas as necessidades básicas da comunidade. Sociedades que estavam organizadas politicamente em cacicados e se caracterizavam por la produção de diversos produtos como carne, cerâmica, matéria-prima, lítica, lana, figuras de ouro, pescado, sal, coca, algodão, madeira, miel, cera de abelhas, plumas, tabaco, entre outros. Se, por um lado, Lamberg recupera dados do passado colonial das músicas, por outro lado, a sensível etnografia e o largo trabalho de campo com comunidades músicas do altiplano conde-boyense do antropólogo colombiano Pablo Montañez nos adverte que o despertar música hace parte de uma ordem cósmica que deve revelar-se
e manifestar-se em los tempos atuais. Expressões como "há que despertar ao umbigo da América e tudo cambiará quando o canto da águila se encontra com o canto do El Cóndor", produzem outra metáfora messiânica e de agência política em lá que seu território, cultura e espiritualidade ocupa uma posição não marginal dentro dos processos da etnicidade latino-americana. Reduzindo a escala, meu voo chego a Tunja. E aqui estou, né? Eu pensava que seria no claustro, eu falo, mas no claustro de Santo Agostinho, construído sobre o antigo assentamento Musca, Hunza, cidade pré-colombiana que foi sede da Confederação Indígena. É o claustro, edifício renascentista construído entre 1578 e 1604, foi convento e igreja de San Agostinos, luego colégio, uma prisão, uma universidade, e é hoje sede do Centro Cultural do Banco da República e do Arquivo Regional de Boyacá, que está em processo de restauração. Últimas notas, perdones. É o recorrido que apresentei com dimensão teórica, conceitos de patrimônio cultural, materialidade, paisagens, memória e alguns dados patrimoniais que vão desde o Parque Arqueológico hasta este lugar patrimonial, esta cidade, me permite trazer alguns pontos de reflexão para comparar com vocês. E na perspectiva de Pierre Nora, o claustro é um lugar de memória. Pero, na perspectiva de colonialistas, é um centro gerador de memórias superpostas, erosionadas, complexas, tensas, sáveis de múltiplas identidades. Pode ir desde a contemplação estética ou religiosa hasta uma mirada crítica dos movimentos indígenas e afrocolombianos sobre a empresa colonial e seus vestígios. Um eixo social e patrimonial que, em suas dimensões materiais e imateriais, traz huellas de usos, abandono, restauração e reutilização de las vivências e historicidades de los povos colombianos, sul-americanos e do mundo. De aí, sua dimensão nacional e sua importância local também pode associar-se ao movimento de latência e vulcanização de memórias, cosmologias religiosas, agostinianas ou agostinas, católicas, prisão, controle ou castigo, hospital. Enfermidade, saúde, contaminação, pureza, território indígena, violência colonial, ressignificação de lugar, teatro, biblioteca, arquivo, universidade, centro histórico. O claustro é uma experiência cultural de uma época concreta, uma heroína, e como tal deve ser um lugar de consciência crítica. Assim tem a função sociocultural de permitir a inclusão, a informação como os arquivos, e incentivar o estudo e a formação de agentes patrimoniais locais, regionais e nacionais, como resguardo de histórias múltiplas, como eu vi Yasser ontem. É o lugar está assentado sobre uma paisagem colonial. Fixar este em um passado distante e acrítico não ajuda. Existe um potente processo de etnogênese das sociedades indígenas colombianas. Se deve incentivar os processos de ressignificação. Por exemplo, vi que a Alcádia está invitando a comunidade étnica negra e afrocolombianas, raizales, palanqueiras e comunidades indígenas a participar em um processo de caracterização populacional para a formulação das políticas públicas de etnias em el município de Tunja. É o claustro centro cultural, ao ser um centro de memória e educação, poderia, através de uma aliança pública-privada, desenrolar projetos culturais que atendem a essas populações.
A restauração permite a preservação patrimonial de um monumento nacional, possibilitando técnicas, tecnologias que permitem o desfrute cultural para toda a população, como a construção renascentista, os frescos de los agostinos, as marcas cosmológicas e a estética ocidental. Entendido como cosa, o claustro filtra significados e comunicação em fluxos. Assim, segundo com quem interage, empurra um mosaico polissêmico de sensações, significados e interpretações. Espanhóis, colombianos, agostinos, arquitetos, ancianos, turranos, ninos, turranos, los muscas, quitar las historicidades del objeto e transformá-lo solo em coisas eoldas de fluxo, eliminará a mirada crítica sobre o monumento ou seu poder de ruína. Por outro motivo, não se deve reduzir o objeto ocidental em um ingênuo encantamento e envolto em um processo de higienização, como tampouco deve transformar-se em um fluir de coisas de agências etéreas. Os dois conceitos podem superpor-se e, por lo tanto, prefiro entender como processos analíticos do objeto documental. Nesse sentido, é o clássico de Santo Agostinho de Turra, relacionado com seus processos estéticos e seus usos contemporâneos, deve provocar desplazamentos, uma toma de consciência crítica de um bem patrimonial. Finalmente, é o claustro deve promover a inclusão e a cidadania patrimonial, para que se pueda entender que, como hecho patrimonial, esse deve avançar em los processos de construção identitária e hermanada em Colômbia, Suramérica e ao mundo com dignidade e tendo como referência o exercício dos direitos culturais e sociais, para assim dar atenção à la cosmovisão messiânica música, segundo a qual o Cóndor e a Águia se encontram no umbigo da América. Muitas graças pela atenção. Desculpa.